Você sabia que há alguns anos uma serpente marinha com chifres foi encontrada na costa da Espanha? E o que dizer do porco com membros humanos que foi encontrado em Nova York? De vez em quando, criaturas assustadoras surgem na costa, e elas só podem ser chamadas de monstros. Vale a pena conferir. Nesse episódio, vou mostrar monstros reais do mar e do lago que surgiram na costa. Vamos nessa. Monstro de East River. Em julho de 2012, a nova-iorquina Denise Ginley caminhava com o namorado na praia perto da ponte do Brooklyn, quando de repente percebeu uma criatura estranha na areia. Era um animal assustador, que parecia um porco mutilado com membros humanos. A carcaça gigante do monstro assustador foi descoberta por Ginley e seu namorado em East River. Por isso, a criatura foi apelidada de Monstro de East River. Ginley fotografou o monstro e enviou as fotos para vários jornais, que logo foram publicadas, gerando uma discussão acalorada entre os internautas. Alguns diziam que era apenas uma foto de um porco assado, mas essa versão não foi aceita, pois como o porco ganhou sua cauda longa e dedos de humanos? Outros usuários sugeriram que o monstro é um grande roedor, mas a ausência de mandíbula superior e presas protuberantes questionaram essa versão. E de acordo com uma terceira versão, o monstro de East River era apenas um cachorro sem pelo. De qualquer forma, não foi possível determinar a espécie do monstro. Monstro de Montauk. Em toda a história, um dos monstros mais famosos encontrado na costa é considerado o monstro de Montauk. É uma criatura não identificada que foi levada pela água em uma praia no distrito de Montauk, Nova York, em julho de 2008. Quando foi descoberto, ele foi fotografado e as fotos postadas na internet. Imediatamente depois disso, os usuários da internet começaram a apresentar suas versões sobre a estranha e assustadora carcaça. Assim como os internautas, os cientistas também compartilharam suas versões. Alguns disseram que era um guaxinim, outros disseram que era uma ovelha ou tartaruga, e outro declarou que o verdadeiro monstro marinho desconhecido pela ciência foi levado para a costa da cidade de Nova York. A essa altura ainda não estava claro exatamente o que o monstro de Montauk realmente era. De acordo com a versão geralmente aceita, a carcaça pertencia a um guaxinim, conforme indicado pelas patas dianteiras e dentes da criatura. Entretanto, essa versão não está 100% comprovada. Então é possível que um verdadeiro monstro marinho tenha sido encontrado na costa de Nova York. Monstro marinho de Vila Ricos. Em 2013, a Espanha foi abalada por notícias inusitadas. No verão daquele ano, os restos mortais de uma cobra marinha gigante com chifres foram encontrados em uma praia perto da cidade andaluza de Vila Ricos. Uma mulher que caminhava pela praia tropeçou nos restos decompostos do monstro. Ela trouxe alguns guardas para a praia, que encontraram outras partes do corpo da misteriosa criatura. A criatura em decomposição de 4 metros de comprimento confundiu os turistas e autoridades espanholas. A princípio, a imagem da criatura apareceu apenas na mídia espanhola, mas logo se espalhou por toda a internet. Diferentes teorias começaram a ser apresentadas. Algumas pessoas acharam que a criatura era um peixe-remo, o peixe ósseo mais comprido do mundo, enquanto outros pensaram que um tubarão-raposa havia sido jogado na praia. São boas teorias, mas não explicam os chifres que o monstro tinha, porque, como dizem os cientistas, a ciência não conhece criaturas com chifres que vivam no mar. A respeito disso, muitas pessoas têm certeza de que a criatura desconhecida era um dragão marinho mutante, ou uma verdadeira serpente marinha. De qualquer forma, não é mais possível debater isso com certeza, pois a carcaça do animal foi enterrada. O que você acha? Que criatura foi essa achada na praia de Vila Ricos? Diz pra mim nos comentários, eu gostaria de ler. E fique ligado, porque além disso existem muito mais monstros marinhos assustadores que farão até o demônio do mar parecer uma criatura fofa. Em breve você vai ver um mutante mexicano de 4 metros, um monstro panamenho com membros humanos e um monstro do lago do Canadá, o que pode confirmar a verdade de uma lenda antiga. Vamos lá. Monstro de Santo Agostinho. Monstro de Santo Agostinho é o nome dado a uma criatura estranha e misteriosa que foi encontrada na costa da Flórida em 1896. O monstro foi encontrado por 2 caras que relataram a descoberta ao centro de ciências local, dizendo que provavelmente tinham tropeçado na carcaça de uma baleia morta. Cientistas que foram ao local discordaram dos caras e disseram que a descoberta provavelmente não representaria uma baleia, porque a criatura tinha membros e algo parecido com tentáculos. Eles sugeriram que um grande polvo ou parte dele foi levado à praia. Em 1897, as fotos da descoberta foram enviadas a um museu americano para estudo. Então a descoberta foi esquecida por algum tempo. Por várias décadas, ninguém conseguia entender de qual criatura era aquela carcaça encontrada na praia. As suposições dos cientistas e o surgimento de novas versões de pessoas comuns pararam em 2004,
quando a análise de DNA da amostra do museu foi conduzida. Descobriu-se que o monstro de Santo Agostinho era uma baleia. Portanto, a versão original dos dois caras estava correta. Eu acho que os cientistas às vezes deveriam ouvir as opiniões das pessoas comuns. Eles poderiam economizar muito tempo. Monstro de Bonfil Beach. Em março de 2016, um monstro marinho de 4 metros de comprimento foi achado nas águas da praia de Bonfil, na cidade turística mexicana de Acapulco. O hóspede em comum assustou os veranistas, que apesar do medo começaram a examinar e estudar a criatura. Eles não conseguiam entender o que exatamente era aquilo e relataram a estranha descoberta aos especialistas oceânicos. Os cientistas que foram examinar o morador do mar também não conseguiram determinar a que espécie ele pertencia. Ao mesmo tempo, eles concluíram que a estranha criatura foi arrastada para a praia por uma poderosa corrente. Segundo Rosa Camacho, coordenadora da Guarda Civil e Corpo de Bombeiros, o monstro ficou pouco tempo exposto ao sol e morreu com a chegada de especialistas. Logo, o monstro desconhecido foi levado a um laboratório para pesquisas. Pode ser que uma lula gigante ou um polvo tenha sido trazido à água da praia de Acapulco, mas isso é apenas um palpite. Ainda não se sabe exatamente o que era o monstro de Bonfil Beach. Monstro do Panamá. Em setembro de 2009, nos arredores da cidade panamenha de Cerro Azul, crianças brincando na margem do lago encontraram uma estranha criatura sem pelos. Essas crianças aparentemente não eram tímidas, elas mataram um animal e mais tarde explicaram dizendo que a besta havia saído da caverna e rastejado em direção a eles, o que os assustou muito. Depois disso, as crianças tiraram fotos do monstro e jogaram na água. Como você pode ver pelas fotos, o rosto dessa estranha fera tinha uma aparência nojenta e seus membros eram desproporcionalmente longos. E os membros também tinham a forma de mãos humanas, mas eram excepcionalmente magros. À medida que as fotos vazavam na internet, os internautas começaram a apresentar suas próprias teorias. Alguns disseram que era um alienígena, enquanto outros alegaram que era uma espécie desconhecida. Poucos dias depois que as fotos foram postadas, o corpo do monstro do Panamá foi retirado do lago e entregue a cientistas. A análise do DNA revelou que era apenas um bicho preguiça. Não está claro o que a preguiça estava fazendo na caverna, por que não tinha pelos em seu corpo e por que o formato do seu corpo era tão estranho. Mas os cientistas dizem que os resultados do DNA são muito precisos e inegáveis. Monstro do Lago Macquarie. Em 2016, uma estranha criatura foi descoberta na margem do Lago Macquarie, em New South Wales, na Austrália. Testemunhas que encontraram a criatura, que mais tarde foi chamada de Monstro do Lago Macquarie, tiraram várias fotos e as enviaram para as redes sociais. Os internautas começaram imediatamente uma discussão acalorada sobre o que havia sido encontrado na costa do lago. Alguém sugeriu que era um monstro do fundo do mar desconhecido, ou uma nova espécie desconhecida para a ciência, e alguém pensou que o monstro era um cruzamento entre um crocodilo e um golfinho. As teorias dos internautas foram refutadas quando os cientistas afirmaram que um peixe lúcio tinha sido jogado em terra. São peixes grandes que chegam a 2,5 metros de comprimento. Isso bastaria, mas não está claro como uma enguia entrou em um lago australiano, se esses peixes geralmente vivem na zona tropical e subtropical dos oceanos Pacífico e Índico. Talvez os cientistas tenham errado e houvesse um verdadeiro monstro na margem do Lago Macquarie, afinal. O que você acha? Monstro canadense. Em maio de 2010, 2 mulheres passeavam com seu cachorro ao longo da margem de um lago na província canadense de Ontário. De repente, o cachorro saiu da coleira e correu para algum lugar. As mulheres o seguiram e viram o cachorro farejando o corpo de um estranho animalzinho do tamanho de um grande rato d'água. Elas se assustaram, tiraram fotos do corpo e se apressaram em sair de cena. Diversas fotos foram postadas na internet e chamaram a atenção dos pesquisadores. A análise da foto mostrou que o rosto do animal morto, que foi apelidado de monstro canadense, era muito incomum para um rato d'água. Embora a cauda da criatura fosse de um rato, as presas na boca do animal eram muito longas para a dos ratos. Elas eram extremamente protuberantes. Além disso, não havia pelo no focinho do monstro. É uma pena que quando o grupo de pesquisadores se viu na margem daquele lago, o corpo do monstro canadense já havia sumido. Embora os cientistas acreditem que as mulheres tropeçaram em um rato morto ou bison, cujo corpo foi danificado pela água, muitas pessoas discordam deles. Eles acreditam que elas encontraram uma criatura do folclore de algumas tribos indígenas locais. Em suas histórias, há referências a uma criatura cujo nome é traduzido do idioma local como aberração. Segundo a lenda, a aberração mora no Canadá. Tantas pessoas acreditam que aquelas mulheres toparam com um personagem do folclore que acabou se revelando um verdadeiro monstro. Isso é tudo, pessoal. Qual monstro desse episódio mais te surpreendeu?
Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até logo.